Olá galera, como vai? É um prazer receber você aqui em mais esse canal de evangelização, que é o www.turibodocsenhor.xpg.com.br, e também no nosso canal no YouTube, GO Turíbulo do Senhor. O nosso grupo de oração está em festa, pois está começando mais um seminário, Seminário de Vida do Espírito Santo, nosso Seminário 1. E assim é um prazer estar recebendo você e também estar compartilhando de todo esse conteúdo. E tudo que a gente for explicando nas salas, seja as atividades, seja as formações, a reflexão diária, nós vamos estar disponibilizando também neste canal. E se porventura você faltar, não vier em um dos encontros, que é uma temática que é contínua, semana a semana, você pode sim ir ao nosso site, poder assistir o vídeo online, e com isso você vai continuar acompanhando conosco. Mas fique ligado, você vai ter que contar quantas vezes a logomarca do Turíbulo aparece aqui no canto, aqui embaixo. E assim você vai se apresentar ao seu coordenador do cenáculo e você vai ganhar aquele picote, que é para você montar aquele imenso quebra-cabeça. E ao final das 9 semanas nós concluímos toda essa fase de aprendizado, que é o Seminário de Vida do Espírito Santo. Esta semana passada, na pregação do semeador, filmamos, mas tivemos um problema técnico com o áudio. E com isso, para você não ficar na mão, nós também disponibilizamos uma pregação do amigo nosso, que é lá do grupo de oração João Paulo II. Então você vai assistir essa pregação e você vai ficar ligado conosco. Canal Turíbulo do Senhor. Não deixe de compartilhar, não deixe de sugerir, não deixe de divulgar. É o Senhor mais perto de você. Você falou, meu nome é Luiz César, pertenço ao grupo João Paulo II, faço parte também desse grupo. Esse grupo completa esse ano 8 anos de caminhada, né? É um grupo peregrino, um grupo que, na verdade, só o seminário que a gente faz fixo aqui, né? Na verdade, a gente caminha pelos bairros, pelas casas, alguns aqui, inclusive, estão fazendo, já participaram de algumas reuniões, né, que a gente faz fora da igreja, né? Fora da igreja prédio, né? Mas dentro da igreja doméstica, que é o lar, que são as famílias. Então a gente leva a parafernália toda, né? E faz o grupo de oração nas casas, né? Essa é um carisma, né? Um carisma muito especial do nosso grupo João Paulo II, que é um grupo da Renovação Carismática Católica, que é um movimento dentro da Igreja Católica que hoje reúne 10 milhões de brasileiros, né? E em todo o mundo, 110 milhões de pessoas fazem parte do movimento da Renovação Carismática Católica, que nasceu, né, dentro da Igreja Católica. Ela nasce em 1967. Então, de lá para cá vem tendo essa caminhada, e ela foi se propagando pelo mundo todo sem uma organização. Não tinha um coordenador, não tinha um diretor, mas ela, pela força do Espírito Santo de Deus, foi se disseminando, né, pelo mundo, pela Europa, pela América, e foi tomando conta, porque as coisas do Espírito Santo de Deus são assim, né? É como o vento, ninguém consegue parar, né? Aí ele sopra onde ele quer. E hoje nós vamos partilhar uma palavra, que é o semeador. Na verdade, essa palavra ela está presente nos 3 evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, não é isso? Tem esse nome porque esse sinóptico vem de uma palavra que quer dizer assim, visão conjunta. São 3 evangelhos muito parecidos, né? O primeiro deles é o evangelho de Marcos, é o mais velho, o mais antigo. E os outros 2 ou tiveram origem no evangelho de Marcos, ou tiveram origem no livro que Marcos usou para trabalhar, que é o livro chamado de livro Q, né? Que é um livro hoje que está sumido, ninguém sabe para onde foi esse livro, né? Então são 3 evangelhos muito parecidos. E aí o que um descreve, o outro também descreve. Tanto é que na nossa igreja a gente está vivendo que ano litúrgico? Alguém lembra? Na igreja católica esse ano é o ano litúrgico, a gente usa A, B e C. Alguém lembra que letra que é esse ano? Na igreja católica esse ano nós estamos no ano C, que é o ano de Lucas. O que significa isso? Que quando a gente vai aos domingos à missa, né, a gente vai encontrar o evangelho de quem? De Lucas.
Então, o A é o Evangelho de Mateus, na sequência que você tem na sua Bíblia. O B de Marcos e o C de Lucas. E o Evangelho de João, que é o evangelho mais diferente, né? O quarto evangelho, ele na verdade faz parte de todos os anos litúrgicos. Se você percebeu ao longo da Páscoa que a gente viveu, a gente sempre estava proclamando o Evangelho de João. Então, nas festas, né, nos momentos assim que a Igreja Católica, na verdade, se reúne mesmo para festejar, para comemorar, né? E a Páscoa é um desses momentos. Aí a gente usa o Evangelho de João, tá? Ele permeia, então, o ano A, o ano B e o ano C. Esse ano nós estamos no ano C, o ano de Lucas, né? O ano de Lucas. E está presente, então, nas três, mas nós vamos partilhar aqui no Evangelho de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13. Quem tiver dificuldade, é só levantar o braço aí, que os peregrinos do amor, os servos do Grupo João Paulo II estão aí prontos para dar aquele auxílio, né, nessa localização, no manuseio da Bíblia. Capítulo 13, desde o versículo 1, do Evangelho de Mateus. Amém? Amém ou misericórdia? Capítulo 13, Mateus. Mateus 13, desde o versículo 1. Algumas versões da Bíblia já trazem, né, nos outros evangelhos sinópticos, quais são as passagens. Então, assim, a Renovação Carismática Católica predominantemente usa a tradução que é Ave Maria, né? Então, na Ave Maria já vem sinalizado, algumas outras traduções também tem. Então, aí já mostra que em Marcos 4, de 1 a 20, e Lucas 8, de 4 a 15, nós temos a mesma passagem, né? A passagem do semeador, uma parábola que Jesus conta. Amém? Maravilha. Depois, assim, segundo encontro, terceiro encontro, lá no nono encontro a gente fala assim, a passagem está em Mateus 13, todo mundo já está com ela na mão, né? Não é assim? No primeiro encontro ainda fica na misericórdia, mas depois, inclusive assim, a sua presença aqui é muito importante, mas vir com a palavra, trazer a palavra, tá? Trazer a Bíblia. Se você não tem, é uma boa oportunidade, né, para adquirir, né, o livro de Deus. Então vamos lá. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouca, profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram em espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Então aí nesse momento, nós vamos depois dar uma continuidade. Nesse momento então Jesus fala dessa parábola, e é um momento oportuno, porque Jesus vê o que nesse momento? Uma multidão se aproximando dele. E naquele momento não havia a palavra escrita, não é assim? A palavra escrita não havia. Mas naquele momento Jesus lançaria sobre todos eles a palavra de Deus, aquilo que Deus falava. E Jesus, conhecendo todos os corações, mesmo que fosse uma multidão ali diante dele, ele conhecia o coração de cada um ali e sabia exatamente o perfil de cada coração. Então, por isso, naquele momento, antes dele iniciar a falar, ele já fala dessa parábola. É como se ele fizesse assim, ó: estou abrindo um leque de opções e você vai escolher, tá? Qual a opção que você aceita, tá? O que você quer para a sua vida e para o seu coração. É isso que ele faz nesse momento inicial.
Porque depois, essa multidão reunida diante dele, ele vai falar outras parábolas e vai dar outros ensinamentos, não é assim? Mas nesse primeiro momento, essa multidão que vai lá, imprensa Jesus, que ele tem que ir até para uma barca, né? Então ele já conhecendo os corações ali, ele já vai definindo o perfil, né, de cada coração que recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus ali é a semente, não é assim? E o nosso coração, o coração daquela multidão lá, e o nosso coração hoje é exatamente esse solo que recebe essa semente. Eu acho que eu fui escolhida para essa pregação, porque eu sou engenheiro agrônomo, então de semente eu entendo, né, de solo, tá? Então estou na minha área, tá? Tô falando sobre uma coisa que eu tive formação, né? Então Jesus fala isso. E aí a gente, sem olhar na palavra de Deus, só para ver como que essa primeira passada nessa palavra de Deus já fez efeito ou não, ele fala de quantos tipos de solo? Quantos? Não precisa nem falar qual. Quantos tipos de solo você viu nessa palavra aí? Quantos? 12. Quantos tipos de solo? 3 tipos. 3 tipos. 3? 4? Então ele falou, pode olhar na palavra, pode olhar na palavra. Quantos tipos de solo Jesus fala aí nessa parábola? Ele fala de um solo à beira do caminho, não fala? Aí ele fala de um solo pedregoso. E aí depois ele fala de um solo cheio de espinhos. E depois ele fala de um solo fértil. Então ele fala de 4 tipos de solo. É como se naquele momento, né, ele pudesse falar para as pessoas: e aí no seu coração, que tipo de solo existe? Vou lançar a semente, né, que ele ia começar a falar em parábolas, ia começar a dar os seus ensinamentos, e perguntava para aquela multidão, sem perguntar, né? Jesus era muito didático, ele usava um recurso que hoje, dentro da educação, né, às vezes a pessoa fala assim: esse recurso é uma novidade, é uma coisa moderna. Eu sou professor de química, então a gente vê muito falar isso, e quando a gente lê a palavra de Deus, fala assim: esse recurso é tão moderno que Jesus já usava lá, porque ele partia exatamente da onde? Partia daquilo que a pessoa tinha de experiência, que já trazia no seu coração, para poder trabalhar. Hoje em dia na educação é assim, né? Fala, tem que aproveitar a experiência do aluno, aquilo que ele já conhece, você aproveita isso. Jesus há 2000 anos atrás já fazia isso, e é por isso que ele é o mestre dos mestres, não é assim? E aí ele, aproveitando daquilo que estava no coração de cada um, lança essa pergunta: aí dentro do seu coração, que tipo de solo você tem? Eu vou lançar a semente, ele está dizendo aí, que tipo de solo no seu coração vai receber essa semente? E aí ele fala desse solo à beira do caminho. O que é isso? Como que é o solo à beira do caminho ou no caminho? É fofinho? É fofinho? Não é, né? À beira do caminho ou no caminho, que ele fala que as sementes foram caindo no caminho. Como que é o solo? É um solo duro, não é um solo duro? Ave Maria, é um solo duro, a semente vai cair ali. Outro que entende de agricultura ali, a semente vai cair ali, e vai acontecer o que com ela? Vai se aprofundar? Não, né? Não vai se aprofundar, porque tem um solo duro, tá? Um solo duro. E aí ele até fala que vieram, o que veio? Vieram os pássaros e fizeram o quê? Comer as sementes. Quem já plantou sabe que isso acontece demais, né? Às vezes o agricultor se esforça para comprar uma boa semente, né? Vai lá, planta, e aí aparece um monte de passarinho e come aquela semente. Às vezes é a única semente que a pessoa tem, né? Aí tem que ficar tocando, tem que fazer o espantalho, tem que dar pinote para não acontecer isso. E Jesus fala disso, né? O primeiro tipo de solo duro. E o que é esse solo duro? É aquele solo que ouve e não entende. Ouve e não entende. Então Jesus semeia, ele ouve, mas não entende. Aí você vai dizer assim: não entendo porque a palavra de Deus é muito difícil. É isso? É isso? O problema está na semente? Não. Essa semente que é lançada sobre todos esses solos é a melhor semente que poderia ter. Se a gente trouxesse para a agricultura, é uma semente certificada, não é assim? Está sendo jogada ali a melhor semente possível. Se ela não germina, se ela não dá fruto, não dá o efeito, aonde que está o problema? Na semente? Não, é naquele solo duro. Aquele solo duro da beira do caminho. E quem são esses pássaros que vêm ali e vão comer na semente que Jesus manda?
A gente poderia até pensar de maneira lúdica, assim, que bonitinho, né? Uns pássaros comendo as sementes, coisa linda, né? Não tem nada de lindo nisso. Se a semente é a palavra de Deus, ela é jogada no meu coração, alguém vem lá e tira do meu coração, é bonito isso? Não, esse aí, quem que faz isso? É o inimigo, é o maligno, são as coisas, né? Que o maligno traz pra gente e vai arrancando do nosso coração, porque não encontrou solo fértil ali, não encontrou lugar para germinar aquela semente. Aí o maligno vai lá e vai tirando tudo aquilo que Jesus lançou no nosso coração, tá? No nosso coração. E assim, como eu sou um homem das exatas, né? Sou engenheiro, sou professor de química. Assim, meu coração por muito tempo era um coração desse jeito. A semente de Jesus era lançada, tá? Era lançada, não ia para lugar nenhum. Vinha o inimigo e comia ali, tá? Levava tudo embora. Levava através da soberba, através da verdade, da vaidade, tá? O inimigo colocava no meu coração que eu poderia ser Deus sem Deus. E aí ele ia roubando do meu coração tudo aquilo que Jesus colocava. Porque meu coração era endurecido, tá? Meu coração era endurecido. Se a gente for olhar mais para frente, tá? Não larga da Bíblia. Se você puder dar uma olhadinha ali, ó, no 14, versículo 14 dessa mesma passagem. Versículo 14. Beleza? Está dizendo assim: assim se cumpre por eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o coração compreenda, para que não se converta e eu os sare. Tá? Então, na verdade, o ouvir e aprender, segurar, entender o que Jesus fala, não é algo da mente, não é algo da nossa inteligência, da nossa sabedoria acadêmica, da nossa sabedoria adquirida nos livros do homem, não. Esse entender depende do quê? Depende do mais profundo do nosso coração. Esse é o entender. É aquela imagem assim, você pega uma criancinha pequena, você dá um objeto na mão, ela olha aquele objeto e aí imediatamente o que ela faz? Uma criancinha pequena faz o que com o objeto na mão? Põe na boca, não é isso? Põe na boca, porque para ela não basta entender, ver aquilo ali, ela quer o quê? Ela quer sentir aquilo, ela quer sentir. E se a gente não tem esse interesse, não tem essa vontade de sentir a palavra de Deus no nosso coração, a gente não compreende, a gente não entende, tá? Muitas vezes na palavra de Deus, a palavra entender vem de uma tradução de uma palavra porose, que quer dizer porosidade mesmo, deixar passar, tá? E muitas vezes a gente não deixa passar a palavra no nosso coração, não deixa ela penetrar, não deixa entrar, porque está endurecido o nosso coração. Esse é o primeiro tipo de solo que Jesus fala. E ele fala isso com certeza naquela multidão, quantas e quantas pessoas estavam ali, mas movidas por quê? Essa multidão estava acompanhando Jesus por quê? Porque viu Jesus fazer o quê? Jesus fazer milagres, não é isso? E aí muitos vão atrás dos milagres, mas não vão atrás de Jesus, não vão atrás da palavra de Deus, não vão atrás de uma transformação, vão só em busca de uma cura, não é isso? De um milagre, de uma prosperidade na vida, mas na verdade não querem acolher a palavra de Deus no seu coração. E ele fala isso sabendo de tudo, de todos que estavam ali, não é assim? Então, essa é a primeira. A gente passa, né? Eu passei por isso. Muitas vezes assim, eu lembro a primeira vez que eu fui no grupo de oração, nesse grupo de oração, João Paulo II, eu tive uma sensação que alguns aqui podem estar tendo. Quando começou o grupo, né? Esse negócio de pular, bater palma, aí eu falei, meu Deus, eu e minha esposa, Regina ali, falei assim, aonde que nós viemos, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Me deu uma vontade de ir embora, de sair correndo. E aí na época o nosso grupo tinha assim, bastante jovens, eram mais jovens, né? Não tão jovens assim, tem um monte daquela época, mas já são mais velhinhos, né? Já passou 8 anos, então já deu uma baqueada, né? Até essa criança aqui, já deu uma baqueada. Então, aí começaram a orar em línguas do Espírito Santo. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora, não vou voltar nunca mais nesse grupo. É coisa de louco isso, né? Pergunta se eu não voltei. Estou nele até hoje, né? Nunca mais saí desse grupo.
Porque o solo do meu coração foi sendo transformado, amado. Porque se o seu solo é esse solo duro que está à beira do caminho, não significa que ele vai ser assim o resto da vida. Não. Não significa que ele nasceu para ser isso, não. Esse solo pode ser trabalhado. Imagina você na década de 60 e 70, quando alguém falava que Mato Grosso seria o celeiro do Brasil, se alguém acreditaria nisso? Não acreditava nisso, não é assim? Nessas décadas aí, o que eles falavam do Mato Grosso? Não vai ser nada, porque tem um solo ruim, ácido, cheio de alumínio, como que isso vai dar alguma coisa? E hoje o Mato Grosso produz mais do que todo mundo. Por quê? Porque esse solo foi trabalhado, foi transformado. De um solo ruim foi transformado num solo fértil, num solo bom, onde a semente cai e nós somos campeões de produtividade. E assim mesmo é no nosso coração. Se hoje o nosso coração está nessa primeira categoria de coração, amado, nós temos muito que trabalhar, porque o nosso coração vai dar muito fruto ainda. Você crê nisso? Você crê nisso ou não crê nisso? Se você crê nisso, você diga amém. Se você deseja que o seu coração seja verdadeiramente transformado dessa forma, desse solo duro, em que o inimigo vem a todo momento e vai tirando as palavras de Deus do seu coração, você diz amém mais uma vez. Amém. Porque é isso que nós queremos verdadeiramente para o nosso coração. Queremos um solo fértil, onde a palavra de Deus vai cair e vai produzir frutos numa proporção até maior do que essa que Jesus fala para nós aqui. E o segundo tipo de solo, o que ele diz? Qual é o solo, o segundo mesmo? Pedregoso. Solo pedregoso. O que acontece? A semente não germina? Germina. Aí fala, na palavra fala. Ó. Ele fala aqui, ó. Na palavra de Deus, quando ele fala do solo pedregoso, ela fala que a semente germina. Mas como não tem terra profunda, o que acontece? Ele aprofunda as raízes? Não tem para onde aprofundar. Aí se não tem para onde aprofundar, a planta tem como se alimentar? Não, aí vem um solzão, acontece o quê? Já morreu. Já morreu. Então assim, essa é uma categoria de coração que recebe a palavra de Deus com alegria. A palavra de Deus até germina. Mas na primeira dificuldade, já era Jesus, não é assim? Na primeira adversidade na vida da gente, na primeira intempérie que aparece, ele já está abandonando o caminho e fala, você é besta, não vou ficar nisso não. A primeira coisa que vem. E aí muitas vezes fala assim, mas Jesus está mandando provação demais para mim, não vou ficar, né? Não vou ficar. Amado, está escrito na palavra de Deus muitas vezes, no livro de Pedro está escrito, que tudo aquilo que Jesus manda para nós, que Deus manda para nós, é porque nós damos conta. Porque aquilo que nós não damos conta, Deus já nos livrou e nós nem sabemos. Você acredita nisso? Muitas vezes você sai atrasado de sua casa, fica lá desesperado porque saiu atrasado, né? E muitas vezes Deus está desviando o seu caminho, amado. Porque no caminho por onde você ia passar naquele momento ia acontecer algo. E Ele já está livrando você de um algo maior que você talvez não pudesse resistir. E você nem sabe disso. Por isso que quando a gente louva e agradece a Deus, a gente louva por tudo que a gente vê, mas a gente agradece a Deus também pelos livramentos que Ele faz na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das nossas famílias. Ele faz isso todo dia. Todo dia. Aquilo que Deus sabe que nós não suportaremos, Ele livra. Ele livra. Então as provações que vêm, que Ele permite, são provações que nós podemos existir sim. Nós podemos passar por aquilo bravamente. Como guerreiro mesmo, podemos passar por aquilo. Você crê nisso? Que maravilha. Que maravilha. Porque crendo nisso, a gente sai dessa categoria de solo que se alegra, né? Se empolga, às vezes sente aquele arrepio na nuca, assim, na cintura quando está num ambiente desse daí, mas passou aquele arrepio, né? Na primeira aprovação, já faz o quê? Alguém chega para você e fala assim, você era amigo de Jesus. Não, eu não. Né? Aí vai para lá, o outro fala assim, você faz parte daquele grupo. Não, já está fora. Igual Pedro, né? Já está fora. A palavra de Deus até toma aquele corpo, né? Parece que vai, mas aí na primeira prova já foi. Tem gente inclusive que fala assim, mas Deus está mandando tanta doença lá em casa. Outro dia teve um que falou isso. Aqui, eu trabalho aqui no colégio, né? Aí estava conversando com um professor, com um amigo, né? Falando de Deus e tal. Aí ele falou assim,
Uma época que eu ia na igreja e mais vezes, agora estou indo só no domingo. Falei, é? Por quê? Não, porque Deus começou a mandar umas doenças lá para casa. Eu falei, pera lá, que religião que você é, meu velho? Aí ele falou assim, sou católico. Eu falei, não é católico. Mas por que não sou? Eu falei, porque o meu Deus, na igreja católica, não manda doença para ninguém. O meu Deus não tem nada a ver com o mal. Está escrito na carta de Tiago, isso daí. Está escrito lá, que o mal não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então tem gente que fala essas besteiras assim, nem pensa no que está falando. Falei para ele, seu Deus deve ser outro, a sua religião deve ser outra. Você não deve ser cristão. Tá? Não estamos falando a mesma coisa. Mas aí muitas vezes a gente é assim, né? Esse solo assim, né? A palavra de Deus é bonita, aí nós somos tocados, sentimos aquele arrepiozinho, até empolgamos uns dias aí, né? Vamos mais vezes à missa, participamos da missa, e aí vem o sol e a gente já fugiu. Aí não tem fruto, tá? Não dá fruto. E o terceiro tipo de solo, como é que ele é? Como que é o terceiro tipo? De espinhos, não é isso? De espinhos. Então a palavra de Deus cai no meio dos espinhos, não cai? Palavra de Deus tem alguma coisa a ver com o espinho? Se você pensar em Deus, você vai pensar. Alguém falar para você assim, ô meu amigo, pensa em Deus, você já vai pensando no espinho, é isso? Lógico que não, né? Lógico que não. Então a palavra de Deus tem alguma coisa a ver com o espinho? Não tem nada a ver com o espinho. Então se a palavra de Deus cai no lugar que tem espinho, tem duas coisas que estão morando juntas que não tem nada a ver, é isso? Estão ali junto, mas não tem nada a ver, é isso? É isso ou não é isso? Duas coisas que não tem nada a ver estão morando junto. Será que é possível acontecer isso no nosso coração? Uma coisa que é de Deus, a palavra. Outra coisa que é o espinho, não é dele. Será que acontece isso no coração da gente? Graças a Deus não acontece isso no coração de ninguém aqui dessa sala, né? Nessa sala aqui não, tá? Nessa sala ninguém é assim. Mas se botar o pé ali fora, hein? Aí sim. Então, não é assim? No conviver no mesmo lugar. Que lugar que é esse? No nosso coração. As coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Essa semente vai ser sufocada, amado. Está escrito na palavra de Deus, você não pode servir a dois senhores, não pode. Quem que você elegeu para ser o seu senhor da sua vida? Quem que você elegeu? Aonde está o teu tesouro? Onde que está o teu tesouro? Qual é o tesouro teu? Aonde está? Está escrito, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, ali está o teu coração. Então se você já elegeu um outro Deus, um outro Senhor, apesar de estar escutando a palavra de Deus, querendo que os dois morem junto no seu coração, Jesus está falando para você que não vai dar fruto. Você acredita em Jesus? Acredita? Sim? Tem uns aí quase desparafusaram a cabeça agora, hein? Acredita ou não acredita? Sim. Então se a gente acredita em Jesus, ele está dizendo, em outras passagens também diz, que você não pode servir a dois senhores, tá? E esses espinhos são exatamente o que? Aquilo que a gente elege para outros senhores. Muitas vezes elegemos o que? O nosso trabalho, a busca pela riqueza, tá? Aí muita gente fala assim, ele está dizendo que não pode trabalhar. Não está dizendo que a pessoa pode ser próspera, não. Lógico que não. A gente tem que buscar isso. A gente tem família, que é o melhor para os nossos filhos, não é assim? Queremos trabalho, sim. Queremos uma boa casa, não é assim? Isso é uma busca. Você acha que Deus não gosta disso? Isso é responsabilidade, amado. Porque a primeira missão que a gente tem na vida da gente é com a nossa família. Essa é a primeira missão. É a nossa vocação com a nossa família. Então é lógico que isso é saudável. Agora, se isso se transforma, o Senhor da tua vida, está errado, amado, está errado. Na palavra de Deus está dizendo que a primeira coisa que a gente tem que ter, quem que é? É Deus, é Deus. Depois as outras coisas virão por acréscimo. Não está escrito assim em passagem que todo mundo conhece? Já foi tema da campanha da fraternidade, não é assim? Mas outras coisas virão por acréscimo, em primeiro lugar Deus. A não ser que... Qual é o tesouro que você está buscando? Qual é o tesouro que você busca na sua vida? O céu. O céu. Eu quero o céu para a minha vida. Eu quero o céu para a minha vida. E quem quer o céu para a sua vida, vai conseguir o céu para a sua vida se matando 12 horas de trabalhar?
trabalhando acima do limite, às vezes sem precisar, só porque quer acumular riqueza? É assim que você vai para o céu? É assim que vai para o céu? Não, aquele que vai para o céu se esforça por isso, faz o seu trabalho por isso. Não deixa o dinheiro, a riqueza, a vaidade e tudo mais se transformar no Senhor da tua vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir. Por bom tempo da minha vida eu não sabia o que era isso. Não queria, não tinha esse desejo no meu coração. Tá? Mas Deus foi lá. E assim, eu cabeça dura do jeito que eu sou, precisou Ele me chacoalhar muitas vezes. Tá? Precisou Ele fazer coisas sobrenaturais na minha vida, para eu poder acreditar nisso. Que eu não estou aqui nessa terra para ficar rico, para não sei o quê. Lógico, eu quero o melhor para minha família. Mas eu estou aqui nessa terra preparando para quê? Preparando para o dia que Ele vai voltar, não é assim? Preparando para o dia que Ele vai voltar e vai me levar. Eu quero isso, é isso que eu desejo no mais profundo do meu coração. Tá? É o que eu desejo, não é bobeira que eu estou falando aqui não. É isso que eu mais desejo no profundo do meu coração. Que na volta de Jesus Ele possa olhar para mim e falar: você vai comigo, meu filho, você vai para o céu. Você vai para o céu. Quantas e quantas vezes na palavra de Deus está escrito que nós devemos ser igual a eles? Igual a eles em quê? Ser o quê? O que nós devemos ser? Santos, devemos ser santos. E as pessoas hoje têm vergonha de falar que quer ser santo. Os jovens, por exemplo, eu que trabalho com jovens, às vezes tem lá: e aí, você quer ser santo? Não quer mais ser santo, tá? Tem vergonha. E às vezes não é só jovem não. Às vezes a gente está num grupo de partilha, participando aí com gente que está no movimento, que está na caminhada. O cara tem vergonha, fala baixinho: eu quero ser santo. O meio é com vergonha de falar: eu quero ser santo. Está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, está escrito o quê? Que nós todos devemos buscar a santidade, porque só assim veremos o Senhor. Aí vai falar assim: é um caminho dos muitos? Não, está escrito só assim veremos o Senhor. Você quer ver o Senhor? Quer ver ou não quer ver? E então o que você tem que ser? Você tem que ter santo, tem que ser santo. E você consegue viver transformando. E a gente não é, né? E a igreja até tem santo vivo na igreja católica. Ah, tem um fulano de tal lá, tão bom, vamos beatificar ele. Vivo, tem? Não, porque enquanto o ser humano está vivo, está correndo risco, não é isso? De não ser santo. Tá? Nós temos ali o nosso beato João Paulo II. Antes dele morrer, ele já era santo, já era beato? Não. Tá? Então, na verdade, o nosso caminho é o caminho da santidade. É o caminho da santidade que nós vamos fazendo. E nesse caminho da santidade pode morar dentro do nosso coração a palavra de Deus e os espinhos? Não, amado. Nós temos que tirar. Isso é o trabalhar a terra. O trabalhar a terra, transformar essa terra pedregosa, esse solo duro, tá? É tirar esse espinho, é trabalhar a terra. Mas quem que trabalha a terra? Você que vai trabalhando a terra? É um servo do grupo, o servo do grupo João Paulo II, é muito ungido, ele vai trabalhar meu coração. É ele que trabalha? Não, é Jesus, pô. Aí o outro vai falar assim: mas por que ele não está trabalhando então? Ele não está trabalhando porque você não está deixando, amado. Só por isso. É a única coisa que pode impedir o trabalho de Jesus no nosso coração. É a gente não deixar. É a gente não querer. Ou querer não querendo, né? Ô Jesus, eu quero sim. Aí Jesus vai entrar, tá cheio de coisa que você não quer tirar de lá. Não é isso? Às vezes você está abraçado naquilo ali, está amando aquilo ali como nunca. E aí do outro lado você vai olhar assim: bem, Jesus, agora como? Né? Como? E aí ele fala do quarto solo. Qual é o quarto solo? Terra boa. Opa! E a terra boa, o que acontece na terra boa? Aí dá fruto, não dá fruto? Dá fruto ou não? Aí dá fruto. Então, naquela multidão, se Jesus fala de terra boa, eu acho que tinha muita terra boa. Não tinha muita terra boa lá? Tinha muita terra boa. Assim como nós aqui, com certeza tem terra boa aqui. Muita terra boa, tá? Muita terra boa. A palavra de Deus vai cair ali. Ave Maria, nem tocou na terra, já está germinando, não é assim? Não é não? Você piscou o olho, já está uma árvore, não é assim? Ave Maria, parece até aquela Joãozinho e Maria do feijão, né? Caiu ali, ó, já vai brotando aquele, já vai crescendo uma árvore frondosa. Mas só árvore basta? Um dia Jesus estava caminhando com os discípulos, tá?
Estava lá caminhando. E aí Jesus ficou com fome. Jesus sentiu fome várias vezes, né? Para mostrar que era humano mesmo. Aí ele sentiu fome. Aí ele estava ali, aquela fome, a barriga dele fazendo aquele barulho, né? Tava uma broca dentro dele, não é isso? Tá? Aí o que ele fez? Ele viu uma árvore frondosa, uma figueira, falou: agora vou fazer uma boca ali. Aí foi lá na figueira. A árvore era bonitona, verde, grandona, enorme. Aí ele parou diante da figueira, olhou. Entrou ali por baixo, olhou. Falou: não, eu vou olhar mais de longe, quem sabe eu vejo. Olhou. Tá? Falou: Pedro, baixa aí que eu vou subir no seu ombro. Eu vou olhar de novo nessa figueira aí. Olhou de novo. Não encontrou um fruto. Ele gostou? Ele não gostou. O que ele fez com a figueira? Alguém lembra? Ele amaldiçoou a figueira. Ela falou ali, ó. Amaldiçoou. Aí eles seguiram o caminho. No outro dia eles passaram por ali de novo. Como que estava a figueira? Seca. Estava seca. Os discípulos olharam para aquela figueira e falaram: que o homem é poderoso mesmo, né? Ontem nós passamos aqui, o trem estava verde, enorme. Ele procurou um único fruto, não teve. Então, se a semente cai, germina, dá aquela árvore frondosa, folhas bonitas, basta? Não, nós precisamos dar frutos. Precisamos dar frutos. É isso que a parábola fala. É fruto, amado, é fruto. Nós precisamos dar fruto. Solo bom não é o solo que a planta só cresce, mas é a planta em que a planta vai dar fruto, vai produzir frutos. Tá? Vai ter resultado aquilo ali. Se não é uma coisa assim, ó. O fruto serve para quê? Para que serve o fruto? Para a planta, para a própria planta. Para que serve o fruto? O que nós encontramos dentro do fruto? Normalmente, a semente. Então, se aquela cai, aquilo ali apodrece, não é isso? Aí a semente germina outra planta, não é assim? Não é assim? Então é isso que Jesus quer de cada um de nós, tá? Que a palavra dele caia no nosso coração, que germine mesmo, verdadeiramente, uma planta forte assim. Aí pode vir, se germina, se cai nesse solo, pode vir as intempéries, pode vir as provações, que não acontecerá nada. Tem uma passagem muito linda, você pode marcar aí. Essa passagem é muito linda, eu quero que você marque. Ela está em Jeremias, é Velho Testamento. Jeremias 17. Jeremias 17. A partir do versículo 7. Jeremias 17, eu queria assim, se você trouxe um grifa-texto, grifa essa passagem. Se você trouxe só caneta, risca embaixo, sublinha esse negócio. Se você não trouxe nada, escreve na mão, tá? E essa passagem aí tá em Jeremias já. Que bom que os peregrinos estão ajudando, né? Porque se não tivesse ajudando, aí era mais difícil, não é não? Amém ou misericórdia? Misericórdia, aqui na frente, misericórdia. Misericórdia. Aqui, ó. Porque assim, muita gente tem a Bíblia Ave Maria, né? Mas nós temos o grupo João Paulo II tem um padre que é o diretor espiritual do grupo, que é o padre Marcos César, que é do Sagrado Coração de Jesus, tá? Muita gente conhece ele aqui, porque ele já esteve presente em muitas coisas do grupo, né? Ele está sempre junto com a gente. Essa vez ele não pôde estar porque ele nem está em Cuiabá, tá? Está em Curitiba. Então ele sempre fala assim, que ele é totalmente contra esse negócio de falar a página, né? O cara que vai pregar, abre a Bíblia, fala a passagem, fala assim, é na página tal. Ele fala, isso é para receita de bolo que nego fala página. Para a palavra de Deus não é assim não, tá? Então, aí a gente não fala página, né? Às vezes até falava. E às vezes tem um desobediente que ainda fala, né? Então olha lá, capítulo
Achou o capítulo 17 de Jeremias? Versículo 7, olha assim, meu coração se enche de alegria, de fé, nesse momento. Eu quando estou assim meio, eu abro a palavra nessa passagem aí, tá? E aí está a resposta. Está a resposta para todo mundo que às vezes fica meio abalado, para todas as vezes que às vezes você recebe a palavra de Deus no seu coração, e quando vem a primeira tempestadezinha, um ventinho de nada, você já está gritando socorro, já está querendo abandonar tudo, já está querendo sair, já pega a palavra de Deus, já joga no lixo, já não faz mais nada com ela de bom, tá? Então, está nessa passagem aí, ó. Versículo 7. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o rio, para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Continua a produzir frutos, amém. Essa palavra é a palavra de vigor para todos nós, não é, amado? É a palavra de vigor, tá? Então, você quer ser igual a essa árvore? Está plantada na beira do rio. Olha só que coisa boa para a árvore. Mas não basta estar plantada à beira do rio. É só isso que ele fala? Está plantada à beira do rio. Não fala aí? Olha aí. Olha aí. Assemelha-se à árvore plantada perto da água. Está plantada perto. Será que basta estar plantado perto da água? Ah, eu estou plantado perto da água. Meu irmão vai todo domingo na missa. Eu estou perto dele. Hã? Que bom, né? Estou plantado perto da água. Eu trabalho perto do santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Estou perto dele, né? E aí? Aí olha só a sequência. Está plantado perto da água. Mas olha lá, o que vem depois? Que estende as raízes para o arroio, quer dizer, para o lado da água, tá? Então não basta ter um rio passando perto de você, porque esse rio sempre está passando ao nosso lado. Você acredita nisso? Esse rio está sempre do nosso lado. Às vezes a gente abre os nossos olhos e não vê, porque a gente não abre os nossos olhos espirituais. Nós estamos querendo abrir o nosso olho da mente, nós estamos querendo abrir o olho com a sabedoria humana, mas existe um rio que passa a todo momento perto de nós. E está faltando o que, amado? Está faltando, como está escrito em Jeremias, você estender suas raízes na direção dele. Às vezes o rio está passando do lado, nossa raiz está lá do outro lado, não é isso? Está lá do outro lado. Então ele está pedindo aí, ó, está dizendo para nós, está dando aí, é a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Estende as suas raízes para o lado da água. Que água que é essa? É a água de Deus, não é isso? É a água do Espírito Santo. Então nós estamos começando hoje o nosso seminário de vida. Estamos começando hoje, tá? Muitos podem ter já, falam assim, já vou desistir, né? Já vou desistir, tá? Então vem aquela assim, que eu vim fazer aqui? Às vezes um leva o outro, não é assim? Ah? Às vezes um amigo leva uma amiga, não é assim? Um vizinho traz outro, às vezes o esposo traz a esposa, às vezes o inverso. Aí nesse primeiro momento, um olha para o que veio empurrado, olha para a cara assim, falando: nós vamos conversar mais tarde. Não? Nós vamos conversar mais tarde. Mas sabe por que vai conversar mais tarde? Eu também pensei assim, sabe por quê? Porque nós vamos perdendo a nossa segurança. Porque a nossa segurança não estava em Deus. E aí nesses momentos em que Deus fala profundamente no nosso coração, é como se naquele momento você estivesse sentindo o quê? O chão que está debaixo dos seus pés começar a mover, não é assim? A gente está num conforto, está ali achando que é o bam. E aí de repente é apresentado para você um mundo novo, não é isso? Uma possibilidade nova, uma pessoa nova pode surgir ali. E aí você começa a ver tudo que você ergueu as coisas, tudo começa a balançar, parece que alguém está puxando o teu tapete. E aí você quer se defender, não é assim? Defende não, amado. Não faz isso de jeito nenhum. Deixa o seu tapete ser puxado, porque o que vai acontecer conosco nesse seminário, sabe o que é? Um verdadeiro terremoto. Você lembra de alguma passagem da palavra de Deus que fala em terremoto? Lembra? Tem um monte, vou lembrar de uma do Novo Testamento. Paulo e Silas estavam presos. Todo mundo lembra dessa passagem? Paulo e Silas estavam presos, foram presos injustamente, lógico, né? Estavam presos em nome de quem? De Jesus. O povo estava perseguindo Jesus, prendia os caras, né?
A perseguição não era deles. Ninguém queria saber de Paulo e Silas. Prender Paulo e Silas para quê? Eles queriam perseguir a Jesus. Assim mesmo é. Assim mesmo é na vida dos cristãos. Mas quando o cristão é perseguido, é o cristão que está querendo perseguir o cristão? Acho que não. Acho que não. E aí aqueles dois estavam lá presos. Na palavra de Deus fala que eles estavam presos na prisão inferior. Aí o cara olha assim e fala, peraí, prisão, tem coisa mais inferior do que prisão? Ainda é prisão inferior? Ave Maria, estão acabando com a vida desses dois homens. Pois é, eles estavam na prisão inferior. Os presos de cima que faziam cocô caíam neles. É assim que é a prisão inferior, tá? E eles estavam lá, amarrados, acorrentados, as grades todas fechadas. E aí, estavam os dois sentados lá, um se lamentando para o outro, não era assim? Puxa vida, para que nós estamos presos aqui? Tá vendo? Eu falei para você não seguir esse homem. E agora nós estamos tudo presos aqui por causa desse homem. Era assim que eles estavam falando? Era assim? Não, eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus e entoando hinos, não é isso? E já era meia-noite, amado. Já era meia-noite e todos os presos da cadeia conseguiam ouvir aquilo ali. Será que aqueles caras tinham um aparelho de som assim, igual tem hoje aqui? Igual o nosso Ministério de Música tem? Tinha não, porque não eram eles que estavam orando, por isso que todo mundo ouvia. Quem que estava orando neles? Era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estava orando neles. Por quê? Porque eles estavam deixando ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam naquele momento com um coração de que tipo? Fala para mim aí qual era o coração deles. Um coração fértil. E a semente de Deus caía ali e dava fruto, e dava fruto, e dava fruto. E o cara olhava para aquela árvore e falava, meu Deus, não para de dar fruto? Parece aquela mangueira lá de Cuiabá, não é isso? Tá? Não tem umas mangueiras por aí que são assim? Não para de dar manga. Então, naquele momento eles entoavam hinos, cantavam para Deus, louvavam aquilo que estava acontecendo ali, acreditando que aquilo ali não seria para sempre, que Deus viria sim, porque Deus ama cada um de nós e lógico que Ele não criou nenhum de nós para o sofrimento. Você acha que nós somos criados para o sofrimento? Não, amado, nós somos criados para a vitória, nós somos criados para a felicidade. Deus distribui dons para todo mundo. Para todo mundo. Nem todo mundo tem os mesmos dons, mas tem um dom que todo mundo tem. Qual que é o dom? O dom da felicidade. O dom da felicidade. Outro dia alguém mandou uma mensagem dizendo assim, quando a tristeza está chegando, acho que foi a Júlia, quando a tristeza chega perto, meu coração já fala, pode vazar daqui, porque a felicidade chegou primeiro. Então aqueles dois estavam lá entoando hinos. E o que aconteceu? Um terremoto. Tremeu aquela cadeia. O que aconteceu com as correntes que estavam no braço deles? Se soltaram. O que aconteceu com a porta? Com as portas? Se abriram. Só a deles? Não. Da cadeia toda. Olha que graça, olha que graça. Eles estavam orando. O povo estava só escutando. Na hora que Deus mandou a graça, mandou só para eles? Não, caiu a corrente de todo mundo, amado. E é isso que Jesus quer de nós. Quer de nós isso. O fulano que está do nosso lado já pegou a graça também, porque a graça está tanto na gente, não é isso? Que ele já foi contagiado, já foi tomado, o fogo já tomou conta do coração dele. O coração dele já é uma brasa, já está incendiado. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus quer de nós, quer promover na nossa vida um terremoto. Esse terremoto que Ele tem, eu tenho certeza que Ele vai promover na nossa vida nessas 9 semanas. É isso que vai trazer a libertação, a quebra de todas as correntes. Se você crê nisso, dê amém. Se você deseja isso, diz amém mais alto ainda. Então nós vamos fazer esse terremoto acontecer. E eu já convido você a ficar de pé. E nesse instante você vai orar para Jesus e vai dizer exatamente isso. Senhor Jesus, trabalha esse solo do meu coração. Senhor Jesus, trabalha. Põe a mão no teu coração, amado. Põe a mão no teu coração. Se você não dá conta de fechar os olhos, olha para a ponta do seu pé. Fechar os olhos e olhar para a ponta só para você não se distrair. Porque nesse instante o Espírito Santo de Deus que está presente nesse lugar, sim. Jesus, Deus Pai que está presente. A nossa mãe Maria, a nossa poderosa intercessora que está aqui. Os anjos que desceram do céu estão aqui também. E nesse instante nós vamos sim abrir a nossa boca. Ou se você ainda não tem ainda essa prática de abrir a sua boca, mas esforça, amada, esforça nisso. Você pode só nesse instante fazer a sua própria oração silenciosa. Mas nesse instante nós vamos sim pedindo
Nós vamos sim pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele venha trabalhar esse solo. Vai dizendo, você que é capaz de dizer, você que consegue fazer sair da tua boca esse pedido, esse clamor, você fala para Jesus: Jesus, vem trabalhar esse solo do meu coração, vem trabalhar esse solo do meu coração. Vá dizendo, amado, vá dizendo do seu jeito, não preocupa com as palavras, não fique escolhendo palavra não. Jesus nesse instante só quer a sua entrega, amado, só quer a sua entrega. Esse monte de peregrino do amor agora está orando em intercessão por esse pedido seu. E você vai pedindo: Jesus, vem trabalhar o meu coração, vem transformar essa terra. E você sabe qual é o tipo de terra que está dentro do teu coração, não sabe? Se a sua terra é o solo pedregoso, você fala: Senhor Jesus, transforma esse solo pedregoso em solo fértil. Se é o solo da beira do caminho, você vai dizendo: Senhor Jesus, esse solo compactado, endurecido, seja poderosamente transformado em solo fértil, Senhor Jesus. Se no seu coração tem muitos espinhos, tem aquilo que não é de Deus, nesse instante você vai pedindo o arado que vem do céu, amado. Você vai pedindo: sim, Senhor Jesus, vem tratar meu coração, Senhor. Vem tratar o meu coração, vem sarar o meu coração. Vai pedindo isso, amado, para que essa semente que cai no teu coração, que vai cair, que está caindo já, durante essas 9 semanas, venha dar frutos, numa proporção não de 100 para 1, mas de 1000 para 1, amado. Vá pedindo, vá dizendo: Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo, envia o teu Espírito.